verso 1, amém? A palavra do Senhor nos diz algo assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem um animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, nós já temos a Tua palavra lida, agora carecemos da Tua palavra revelada. Senhor, careço de Ti, Pai, para poder servir a Tua igreja. Por isso derrama, Pai, da Tua graça sobre todos nós aqui essa noite. Abre a porta da palavra, Pai. Põe fogo, Senhor, nesse sermão, Senhor. Põe fogo nessa mensagem. Faz o nosso coração arder. Faz o nosso coração queimar mais, Pai, por meditar nas sagradas Escrituras. Aumenta, Senhor, intensifica a Tua presença aqui nesse salão, que haja temor pela Tua presença aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Contexto que lemos, sabemos que a história do povo de Deus, ela tem um início que precede o livro de Êxodo. A história do povo de Deus, ela inicia com Abraão. Quando Abraão, que era habitante de uma cidade conhecida como Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, cidade que já tinha sido chamada de a cidade luz, ou a cidade das luzes. Deus chama Abraão: sai da tua terra, porque eu sou a luz. Você não precisa de uma cidade para ver a luz,
porque eu sou a luz que você precisa ver. E Abraão sai daquela terra. Abraão se afasta geograficamente dos lugares que ele tinha sido criado, forma a sua família, tendo alegria de celebrar o nascimento de seu filho Isaque. Logo depois da trajetória de Isaque, sabemos que o mesmo Deus que foi com Abraão, foi com Isaque e também foi com seu filho Jacó. Dentre os 12 filhos de Jacó, José foi levantado pelo Senhor como governador no Egito, a fim de livrar os hebreus de uma fome avassaladora que tomava a terra. Nesse momento da história, o livramento de Deus foi levar o povo para o Egito. Nesse momento da história, José, que era um dos filhos de Jacó, agora então governador do Egito, o Senhor disse claramente para o seu povo que era hora de permanecer um tempo no Egito, como diz em Gênesis, nas terras de Gósen, no entorno do Egito. Contudo, após alguns anos, José é morto, José partiu, José morreu, e o faraó que vivia em seu tempo também morreu. E o novo monarca que assume o Egito, não conhecendo a história de José, não conhecendo a trajetória de José, vê que o povo hebreu se multiplicava e aumentava grandemente em posses, em propriedades, em negócios, em prosperidade. Então esse novo faraó, ele passa a subjugar o povo de Israel, ele passa a oprimir o povo de Deus, ele passa ali a extorquir aquelas pessoas, a tratá-las com violência, a tratá-las com rigor excessivo, a tratá-las de modo a colocá-las em uma condição subserviente, uma condição apenas de serviçais, e essa aflição começa a durar anos e anos e anos, e aproximadamente 400 anos foi o tempo de escravidão que o povo hebreu enfrentou ali no Egito. Sabe, irmãos, quando nós falamos de escravidão, a verdade é que o nosso sistema operacional, as nossas memórias, a nossa recordação, as nossas recordações, aqui no povo brasileiro, no ano de 2022, nós não temos ideia do que é escravidão de verdade. Nós apenas lemos sobre a escravidão no Brasil. Nós lemos sobre a escravidão na Europa. Nós ouvimos algo dos nossos professores de história, ou lemos em livros didáticos acerca de escravidão. Mas quando a palavra nos fala sobre escravidão, e vamos buscar nos relatos, nos históricos acerca de como é de fato a escravidão, a palavra do Senhor nos fala sobre humilhações, fala sobre violência de homens, de soldados contra mulheres, e os irmãos estão entendendo o que eu acabei de dizer aqui, uma violência física contra mulheres. Está falando de um homem que estava ali recolhendo alguma migalha para levar para o seu lar, e algum soldado aparecia e lhe privava disso. Está falando de um sofrimento intenso e profundo, por quê? Porque vivemos em terra estranha, e o lugar onde vivemos é lugar de sofrimento. Era esse o sentimento do povo hebreu ali no Egito. Eles olhavam para aquele cenário e diziam: ah, meu Deus, eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais trabalhar de sol a sol e não ver os meus filhos crescerem. Homens mais velhos, que talvez tivessem sonhado com uma família estruturada, estavam vendo agora os seus filhos sendo chicoteados, sendo violentados e agredidos. Ah, irmãos, cadê os papais aqui? Quantos são pais aqui, por favor?
Qual é a coisa que mais tira a gente do sério? Qual a coisa que mais apavora a gente? A gente aceita a gente ficar doente. A gente aceita a gente perder sono. A gente aceita a gente passar aperto, passar apuro. Mas quando fala de mexer nos nossos filhos, o nosso coração treme. Porque nós nos vemos impotentes e incapazes de intervir. Agora você imagina o sofrimento desse povo. E sabe qual é o fato que nós precisamos trazer aqui? Me faz lembrar um versículo que a minha mãe dizia para mim. Mal sabia eu que a minha mãe, ao me ensinar um certo versículo bíblico, ela estava vivendo dias de sofrimento, estava ela proclamando uma verdade com a sua própria boca, a fim de que descesse para o seu coração, em Naum 1,7, que diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Você pode repetir isso em alto bom som, em Naum 1,7? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. E esse povo, o povo hebreu, por mais que estivesse sofrendo, confiava no Senhor. Primeira coisa que eu quero te encorajar aqui, meu irmão, que nenhum sofrimento arranque a sua confiança no eterno. Que nenhuma adversidade roube a sua capacidade de confiar na intervenção do alto. Sabe qual é a boa notícia? Que aquele povo se deu conta que o sofrimento e choro daquele povo chegou até o coração de Deus. As lágrimas daqueles pais foram recolhidas pelo Senhor e chegaram até o coração de Deus. Em um cenário adverso e improvável, Deus levanta Moisés como seu porta-voz, a fim de que o povo pudesse ter um representante junto a Faraó. O Senhor levanta então um homem conhecido como Moisés. Moisés, que tinha sido criado no próprio palácio de Faraó, pela filha de Faraó. Deus o posiciona como uma intercessão entre os homens, o seu povo e o Senhor. E então Moisés vai interceder a Faraó para que libere o povo, para que deixasse o povo ir. E Faraó, endurecendo o seu coração, Deus começa a lançar sobre a terra o juízo sobre o Egito. Mas, pastor, qual era o propósito do juízo de Deus sobre o Egito? O propósito de Deus derramar juízo sobre o Egito, era de que apenas o Senhor fosse Deus sobre Israel, sobre aquele povo, e o Egito visse isso. O Egito confiava em seus próprios deuses, e cada uma das pragas foi um modo que Deus encontrou de arrebentar um ídolo pagão dentro do Egito, a fim de glorificar o seu próprio nome. Haviam 10 grandes entidades pagãs no Egito, por isso, curiosamente, foram exatamente 10 pragas, a fim de que o Senhor mostrasse para todo o Egito que Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. E aquele povo não estava debaixo de um ídolo qualquer, mas aquele povo estava debaixo da confiança naquele que é o grande eu sou. Sabe, diante disso, se você puder manter a sua Bíblia aberta ali em Êxodo 12, deixa ela aberta ali. Até o final do capítulo 10, foram 9 pragas. E no capítulo 11, em Êxodo 11, Deus anuncia a próxima praga, a 10ª praga. E essa seria a morte dos primogênitos do Egito, inclusive de seus animais. Diante disso, o povo é chamado para algo. Quando você lê em Êxodo 11, a palavra do Senhor é clara, dizendo: olha, vai vir a 10ª praga, e após essa praga, vocês sairão do Egito.
Você ouviu isso aqui, meu irmão? Após a 10ª praga, vocês sairão do Egito. E Deus não mente. Deus não ludibria o seu povo. Deus não zomba do seu povo. Se Ele disse, preparem-se, porque será a última praga e vocês irão embora, como é que você imaginou que ficou o coração daquele povo? O povo já tinha visto as águas dos rios virando sangue. O povo já tinha visto a peste das rãs, das moscas, dos piolhos. Tinha visto 9 pestes. E agora o Senhor vem e diz: eu venho com a última peste, o último derramar de juízo. E esse derramar de juízo vai tirar vocês da terra. O povo certamente se alegrou e começou a dar glórias a Deus nas alturas, porque sabe que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E o povo agora começa um processo de preparação. Preste atenção no que eu quero anunciar aqui. Todo período de libertação é precedido por um período de preparação. Nenhum processo de libertação, ele é um processo onde a gente vai e vê assim, a gente sendo negligente, a gente sendo desatento. Você está vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma sem estar em conformidade com as Sagradas Escrituras e, de repente, todo o processo de libertação é precedido por uma preparação responsável do povo de Deus. Sabe que eu quero começar anunciando como um encorajamento? Quantos aqui sabem que existem áreas em suas vidas que ainda carecem de libertação aí de verdade? Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Para que a libertação venha e seja completa em nós, isso requer um tempo de preparação. Qual foi a preparação, pastor, que aqueles homens viveram lá? No verso 2 de Êxodo 12, diz que o povo vivia, para esse povo que vivia como escravo, eles deveriam separar o mês de Abib. Aquele seria o primeiro mês do calendário hebreu, judeu. Agora preste atenção, para quem é escravo, a gente tem feriado para quem é escravo ou não? Para quem é escravo tem festa para comemorar? Para quem é escravo tem fim de semana, tem folga? Para quem é escravo tem virada do ano para renovar as esperanças? Não, porque quem é escravo simplesmente vive um dia após o outro, sem nenhuma esperança em seus corações. E sabe qual é a primeira coisa que Deus diz aqui? Vocês farão deste mês o primeiro mês do calendário de vocês. Deus estava declarando: eu estou selando sobre vocês uma data para recomeçar, uma data para um novo ciclo, uma data para um novo tempo, uma data para uma nova jornada, uma data para uma nova vida. E o mês de Abib, ele fica aproximadamente entre os meses de março e abril, ou seja, é o início da primavera lá em Israel. Sabe por quê? Porque Deus é tão perfeito, que a intervenção dele veio exatamente no momento da história, em que aquelas pessoas sairão pelo caminho, e quando olharão à sua volta, vão começar a perceber flores surgindo de uma nova estação. Sabe o que Deus estava dizendo quando estabeleceu o mês de Abib como este será o primeiro mês? Deus estava dizendo: ei, Israel, ei, acorda, é tempo de florescer, é tempo de desabrochar, é tempo de exalar um perfume, é tempo de exalar o bom perfume de Cristo. Iniciar o ano com a Páscoa
Agora, curioso, porque o calendário judaico-cristão não é como o nosso. O nosso inicia em 1º de janeiro, o calendário deles começa no mês de Abib. E todas as vezes que começa no mês de Abib, começa com a Páscoa. E começando com a Páscoa, os hebreus, os judeus são sempre lembrados. Começamos com a Páscoa, celebrando mais um ano da liberdade dos egípcios. Começamos mais um ano celebrando a liberdade daqueles que nos faziam escravos, mas hoje celebramos a liberdade que temos em Deus. Sabe, precisamos encher o nosso pulmão de ar e dizer que é Páscoa, mais um ano desfrutando da liberdade que o Senhor conquistou na cruz por nós. Sabe qual foi o outro passo da preparação daqueles homens? Eles estavam aguardando a 10ª praga. Eles estavam se preparando. Você vai observar nos versos 3 e 4, tome um cordeiro sem qualquer defeito. Você pode repetir comigo isso? Sem qualquer defeito. Agora atenção, há uma curiosidade presente aqui. Tome o cordeiro no 10º dia e guarde-o até o 14º dia, quando deverão assá-lo por inteiro e comê-lo com a família e os vizinhos mais chegados. Sabe qual foi a instrução do Senhor? É que o animal fosse assado como? O animal fosse assado inteiro. Sabe por que isso? Porque aquele animal, aquele cordeiro, não poderia ter nenhum de seus ossos quebrados. Você ouviu isso? Aquele cordeiro era assado por completo, em família, inteiro, porque nenhum dos ossos poderiam ser quebrados como ordenança do Senhor ali para aquele povo. Muitos anos depois, sabe, esse texto de Êxodo marca a instituição da Páscoa. Os irmãos compreenderam que aqui é a regra da primeira menção, é a primeira vez que a expressão Páscoa surge nas Escrituras. Aqui é instituída a Páscoa, e isso passa a ser uma prática ao longo dos anos no povo judeu, e anos depois, ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, essa prática foi preservada. E sabe como que essa prática era realizada? Num certo dia, preste atenção nisso, num certo dia, que se aproximava a Páscoa, pastor Everton, Sandra, as meninas iam pegar um cordeiro, de no máximo, que idade? 1 ano, que não tivesse qualquer defeito, e levariam até o sacerdote. O sacerdote ali não era um sacerdote, eram inúmeros sacerdotes ali. E os sacerdotes iam tomar aquele cordeiro, iam examiná-lo minuciosamente, para observar se nele não havia de fato qualquer defeito. E após identificar que não havia defeito naquele cordeiro, ele era guardado, ele era colocado num lugar à parte, reservado. Sabe por quanto tempo? 4 dias. E logo depois o sacerdote ia até a bacia e lavava as suas mãos com água na bacia. E ao lavar as suas mãos, ele estava dizendo: sim, examinei o cordeiro, e nele não há qualquer marca de imperfeição. Você entende isso? Diante disso, retornando aos tempos do Egito, o sangue derramado passa a ser passado nos batentes e nas laterais das portas, como um sinal. A família deveria, depois de 4 dias, assar o cordeiro,
comer o cordeiro apressadamente. Você ouviu essa expressão? Isso está na sua Bíblia, meu irmão. Eles deveriam comer o cordeiro como? Apressadamente. Sabe por quê? Porque quem quer ser livre tem pressa. Quem quer ser livre não está preocupado de viver de barriga cheia apenas, quer viver a liberdade. Sabe, eles deveriam também estar preparados com as sandálias, com as suas bolsas, com os cajados, comer no entardecer, e antes do raiar do outro dia, deveriam estar prontos para sair de casa. Ao amanhecer do dia seguinte, os primogênitos egípcios estavam mortos. Essa era a maior desgraça para um pai, pois comumente a descendência, a bênção e a herança se concentravam sobre o filho primogênito. Pastor, você pode me explicar isso com um pouco mais de cuidado, de cautela? Irmãos, eu tenho 2 filhotes preciosos. Meus meninos estão aqui ao meu lado direito, o Daniel e o Samuel. Quem é o meu filho mais velho? Pela cultura dos povos antigos, o dia que eu partisse, todos os meus bens seriam repartidos em 3 frações. 2/3 dos meus bens, filho mais velho. Por isso que é chamada de porção dupla da herança. Você está entendendo isso, igreja? E a 1/3 parte com o filho mais novo. Isso quer dizer que para um pai perder o seu filho mais velho, o pai estava perdendo a oportunidade de dar a ele a porção dupla da sua herança. Geralmente o nome do pai era levado de geração em geração pelo primogênito. Isso quer dizer que para o Egito, ter os seus primogênitos mortos, era Deus dizendo: o meu juízo vem sobre a descendência de vocês, porque vocês estão escravizando o meu povo, povo a quem eu amo. Porque Deus sempre nos guardará, irmãos. A gente pode até sofrer períodos de escravidão, sabia? Mas o nosso Redentor vive e breve se levantará. Diante disso, Deus liberta o seu povo. E quando você vê a descrição em Êxodo capítulo 12, diz que o Senhor passou pelo Egito. Se você olhar no seu texto, a maioria das traduções e versões diz que quando o Senhor viu a marca do sangue na porta, que era a parte de cima e da lateral, quando o Senhor passava e via a marca do sangue, o Senhor passava por cima. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? E a expressão no hebraico para Páscoa é exatamente passar por cima. Isso nos lembra que a marca do sangue aplaca a ira de Deus. O juízo veio sobre todos quantos não tinham a marca do sangue em suas portas. O povo sai alegremente do Egito. Agora eu quero nos levar a um entendimento, algo bastante racional aqui. Como é que era esse povo após 400 anos de escravidão? Você já pensou?
Será que eles eram gentis ou eram brutos? Será que eles falavam só o seu idioma ou o idioma deles estava meio misturado? Será que o vestuário deles era apropriado e prudente como Abraão e Sara tinham se vestido? Ou eles começaram a se vestir talvez semelhante aos egípcios? Como é que era esse povo em relação às leis? E aí o Senhor, preste atenção nisso, por meio do estabelecimento da Páscoa, o Senhor vem e passa por cima deles, não lhes atribuindo juízo naquele momento, e os tira do Egito com uma finalidade. Sabe qual era a finalidade? De fazer daqueles hebreus, daqueles judeus, fazê-los um povo para si. Eu não sei se você consegue compreender a amplitude de onde estamos entrando nesse momento, mas a Páscoa é muito mais sobre tirar o povo do Egito. A Páscoa fala sobre, ao tirar o povo do Egito, Deus fez deles o seu povo. É no deserto, é quando eles saem, que as tribos são organizadas. É quando é estabelecida a tribo de Levi. É quando é estabelecido o sacerdócio a partir de Arão. E agora então nós temos um cenário acontecendo. A Páscoa inaugura o surgimento de um novo povo. Grave isso. A Páscoa inaugura o surgimento de uma nova nação, com língua própria, cultura própria, leis próprias, e mais do que isso, Deus no meio deles. A Páscoa está inaugurando uma nova estação. Abib é o início da primavera, é tempo de florescer de uma nova nação, de um novo povo. E essa foi a preparação e a saída do povo do Egito. Mas pastor, por que você está falando sobre Páscoa e Cordeiro? O que a Páscoa tem a ver com Cordeiro? Preste atenção em algo, meu irmão, olha que preciosidade. Quando Abraão subiu ao monte para adorar ao Senhor com seu filho Isaque, ao se preparar e começou a amarrar Isaque, colocou sobre um altar, com a lenha devidamente preparada, e Abraão levanta o cutelo a fim de imolar Isaque, a fim de sacrificar Isaque. Quando ele então faz um movimento, ele ouve o Senhor dizendo: Abraão, não mate o menino. E quando Abraão olha para o lado, ele viu preso no arbusto um cordeiro perfeito. Surge nesse momento na história bíblica a expressão Jeová Jireh. Sabe, eu quero ministrar algo como um ensino importante para nós como igreja cristã brasileira. Nós usamos a expressão Jeová Jireh quando trocamos de carro, quando compramos uma casa, quando temos um emprego melhor, quando recebemos um aumento salarial. Jeová Jireh, irmãos, Deus proverá para si um cordeiro. Este é o significado de Jeová Jireh. Séculos depois, no Egito, o animal a ser sacrificado também é um cordeiro. Nisso consiste a doutrina da substituição. Como assim, pastor, a doutrina da substituição? Onde alguém, no caso um animal, é morto no lugar de um pecador, a fim de que este pecador seja poupado e mantido vivo. Essa é a doutrina da substituição. Quando Abraão levanta a mão para imolar Isaque, e ele vai então partir para matar o seu próprio filho, e ouve a voz dizendo: não, Abraão, não mate o menino. Deus provê para si um cordeiro.
doutrina da substituição, um cordeiro imaculado colocado no lugar de Isaque, um cordeiro que não tinha culpa, assumindo a culpa a fim de que Isaque fosse poupado. Quantos estão compreendendo o que Deus está construindo no nosso coração aqui essa noite? Se você abrir a sua Bíblia em João 1:29, você vai ver algo acontecer. Precisamos compreender, irmãos, que as Escrituras foram escritas, a Bíblia foi escrita, considerando toda a perspectiva cultural, toda a carga histórica do povo hebreu, do povo judeu. João 1:29. João, estamos falando aqui, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que estava acontecendo? João Batista, aquele homem que tinha sido tratado de forma estranha pelos fariseus da época, porque ele era filho de sacerdotes, e ele deveria estar no templo exercendo o sacerdócio, mas ao invés de estar no templo, ele escolheu pele de camelo como roupa, se alimentar de mel silvestre e gafanhotos. Em Mateus capítulo 3, João o Batista tinha batizado Jesus Cristo. Jesus ali, ao ser batizado, João se opôs inicialmente, dizendo: não, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E aí então Jesus diz: você precisa me batizar, João, a fim de que se cumpra toda a justiça, toda a escritura. E agora João está vendo Jesus se aproximando. João já sabia quem Jesus era. Jesus sabia que Jesus não era, João sabia que Jesus não era um rabino qualquer. João sabia que haviam os discípulos de Hilel, um rabino da época. Haviam os discípulos de Shammai, outro rabino da época. Mas Jesus transitava não apenas com conhecimento, mas Jesus transitava com demonstração do poder do alto. João soube olhar e identificar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E João, por ser de uma linhagem sacerdotal, conhecia os relatos de Abraão, conhecia a história de que quando Abraão foi sacrificar Isaque, Deus proveu para si um cordeiro. João Batista sabia que quando o povo era cativo no Egito, foi para ser retirado no estabelecimento, na instituição da Páscoa, era para assar um cordeiro. E agora quando Jesus se aproxima de João, João bate os olhos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que na doutrina da substituição tira o pecado do mundo. A revelação de João Batista, os
os olhos abertos de João Batista são um presente para nós nos dias atuais. Se você for ler nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus ele chega à cidade em um dia de festa. Preste atenção nisso. Jesus chega na cidade em um dia de festa. Curiosamente, no mesmo dia em que os judeus iam ao templo para apresentar o cordeiro para ser examinado pelos sacerdotes. Você ouviu isso? Quando Jesus chega na cidade, Jesus está vendo a movimentação. E nessa movimentação, pessoas e mais pessoas com o cordeiro em seus braços, indo ao templo, apresentando ao sacerdote, para que esse cordeiro fosse examinado. Jesus chama os discípulos para sentarem e comerem com ele a sua última Páscoa. Curioso, porque em Êxodo 12, era para assar o cordeiro inteiro e comer em família. Sabe o que isso quer dizer? Que igreja é família de Deus. Os discípulos de Jesus se constituíram como a família de Jesus aqui. Foi por isso que Jesus disse: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Sabe o que mais? Jesus é traído por Judas Iscariotes. Quando Jesus é traído por Judas Iscariotes, entregue a Caifás, sumo sacerdote, que enconchava com os romanos, Jesus é levado às autoridades da época. É levado a Pilatos, levado a Herodes e retorna a Pilatos. Quando Jesus está sendo interrogado, quando Jesus está sendo questionado sobre o que ele tinha feito, Pilatos se surpreende e diz: mas eu não vejo nesse homem qualquer crime ou qualquer infração. Eu não vejo nesse homem descumprimento das leis de Roma. E quando então os sacerdotes começam a fomentar o povo judeu contra Jesus, era comum no dia da Páscoa libertar um prisioneiro. Então vamos soltar esse prisioneiro aqui, vamos soltar Jesus. E o povo diz: não, crucifica-o e soltem Barrabás. Sabe por quê? Toda vez que um inocente vai para a cruz, um criminoso é liberto. Você ouviu isso? Toda vez que um inocente vai para a cruz, um pecador, um criminoso, um infrator é posto em liberdade. Então Pôncio Pilatos, sem saber mais o que fazer, porque percebeu que o povo não abriria mão, Pôncio Pilatos fez um pedido: trazei-me, pois, uma bacia com água. Você entende? Quando então Pôncio Pilatos pega aquela bacia com água, como tendo examinado o nosso Senhor, e viu que ele era inocente, viu que nele não havia impureza, não havia injustiça, em Jesus não havia marca de pecado, em Jesus não havia insurgência, em Jesus não havia ira, não havia revolta.
Então Pôncio Pilatos agora, com uma bacia de água na sua frente, ele lava as suas mãos, dizendo: não encontrei neste homem qualquer defeito. Por isso João Batista tinha anunciado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é levado para o madeiro, quando Jesus é levado para a cruz, uma prática muito comum durante a crucificação era que os soldados quebrassem a bacia do criminoso que estava crucificado, para que o fêmur não encaixasse mais na bacia, e ficando com o corpo suspenso, ele não conseguisse mais se segurar, e aumentasse o seu sofrimento durante a morte. Mas quando eles foram para quebrar a bacia de Jesus, Jesus já tinha desfalecido, Jesus já tinha morrido, para que se cumprisse a escritura de que nenhum osso de seu corpo fosse quebrado. Assim como o cordeiro deveria ser assado inteiro. Jesus morreu, irmãos. Jesus morreu como um inocente. Ele morreu para que o seu sangue, quando lhe furaram o lado esquerdo, se cumpriu a escritura, derramando sangue e água sobre a terra. Sabe por que sangue e água? Porque eu e você viemos do pó e ao pó voltaremos, porque todos quanto viessem após Jesus, receberiam a redenção de 2000 anos atrás. Por isso eu e você podemos estar debaixo desse sangue poderoso. Sabe por que a água? A palavra nos ensina que nós devemos nascer da água e do Espírito. Nós devemos ser lavados pela água da palavra. E Jesus morreu voluntariamente. Jesus não foi conduzido por esforço ao Gólgota, ao matadouro. Jesus, como um cordeiro imaculado, inocente, como que não tem defeito, Jesus mudou, foi ao matadouro, a fim de que eu e você fomos tratados como inocentes perante o Senhor, a fim de que, assim como em Êxodo 12, a marca do sangue sobre as portas poupasse aquela família do juízo de Deus, o sangue de Cristo sobre mim e sobre você nos poupa da ira divina, porque o sangue de Cristo aplaca a ira de Deus. Após a sua morte, 3 dias e 3 noites de silêncio. Aqui existe uma curiosidade escondida nas Escrituras, nos ensinando que, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, o Filho do Homem também estaria 3 dias e 3 noites aguardando para se revelar. Só que se você pensar em 3 dias e 3 noites, a gente pensa em 3 dias. Mas se você pensar em 3 noites, na verdade são 4 dias envolvidos para que nós tenhamos 3 noites. Os irmãos conseguem compreender isso?
para que eu tenha 3 noites, eu tenho 4 dias envolvidos. Assim como em Êxodo, capítulo 12, no 10º dia, apresente o cordeiro para ser avaliado, e no 14º dia, asse-o para se alimentar dele. Sabe o que isso nos mostra? Existe um outro mistério nas Escrituras, que haviam mitos na época, haviam fábulas na época, de que um homem poderia ressuscitar até 3 dias de sua morte. Por isso Jesus ressuscita ao amanhecer do 4º dia, porque só o Filho do homem, o Filho de Deus, o Verbo vivo, poderia ressurgir dentre os mortos. Mateus 28, verso 1. Abra sua Bíblia, Mateus 28, verso 1. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: depois do sábado, no 1º dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Sabe, pastor, quais as implicações que isso tem para nós nos dias atuais? Sabe qual é uma implicação, meu irmão? Uma primeira implicação é que, sobre a obra de Jesus, se você abrisse, não se preocupe em abrir agora, mas se você abrisse a sua Bíblia em João 3,16, há um texto tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus era o unigênito do Pai. Unigênito quer dizer o único Filho. Mas se você for em Romanos 8:29, a palavra nos ensina: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que era o unigênito do Pai, por meio da sua obra salvífica, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse que era o unigênito do Pai se torna o primogênito de muitos irmãos. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você tenha um irmão mais velho, gente boa. Eu sou o filho do meio. E eu tenho um irmão que sempre me protegeu na infância, nas encrencas que eu arrumava. Mas mais gente boa do que o meu irmão mais velho é o meu outro irmão mais velho. Porque pela palavra de Deus, se ele é o primogênito de muitos irmãos, Jesus Cristo é o meu irmão mais velho, que está sentado à direita do Pai agora. Você já teve essa consciência? Jesus é
o seu irmão mais velho. Ele pode até te dar uns croques de vez em quando, mas ele guarda você, fica tranquilo. Você está entendendo esse princípio aqui, irmão? Mas espera aí, a primeira parte da obra de Jesus ele era o unigênito do Pai, e agora ele se torna o primogênito de muitos irmãos. Agora preste atenção. Se você pegar a sua Bíblia, abrir-se em Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Mas como assim, pastor? Primogênito dentre os mortos. Sabe o que quer dizer? Mas Lázaro ressuscitou, pastor. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo à direita do Pai. Só que Ele diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Sabe qual é a esperança que eu e você temos então da Páscoa? É que assim como em Êxodo 12, a Páscoa foi: tira o povo da escravidão, leve-o a se tornar uma nova nação. Nós temos aquele que é Jesus, o primogênito dentre os mortos, que nos livrará desse corpo mortal e corruptível, e por meio dele teremos um corpo glorificado, a fim de que sejamos um novo povo, uma nova nação, em novos céus e nova terra, mas é com ele. Jesus abriu mais do que um caminho para a terra prometida. Jesus abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Essa é a nossa Páscoa, a festa mais importante dos cristãos, porque é por meio da Páscoa que nós lembramos que temos uma esperança de uma eternidade em novos céus e nova terra, com um corpo glorificado como é o dele, e viveremos com Ele por toda a eternidade. Sabe uma coisa sobre a morte? Abre em Filipenses. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2,5 começa dizendo: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas o meu Cristo não está mais pregado numa cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe algo? Nós precisamos ter a consciência. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Mas o túmulo não pôde deter o autor da vida, pois nele não havia pecado. E a nossa Páscoa é celebrar a ressurreição de Jesus dentre os mortos, e a esperança de, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos e tem um corpo glorificado, nós também teremos esse corpo glorificado. Mas para que a gente quer um corpo glorificado, pastor? Só para a gente garantir sossego eterno? Existe algo que tem me consumido nos últimos tempos,
Tem alguns amigos que sabem do que eu estou falando, né, Anderson? Quando a gente receber um corpo glorificado, os nossos olhos verão aqueles cabelos que são brancos como a neve. Quando a gente tiver um corpo glorificado, a gente vai ver o manto dele sujo de sangue. Quando a gente tiver o corpo glorificado, a gente vai poder olhar nos olhos dele, aqueles olhos que são como chamas de fogo. Sabe por que desejar um corpo glorificado? Para poder ver Jesus em toda a sua glória. Esse deve ser o combustível que nos faz caminhar em ter uma vida com Ele, assim, sabe? Sabe qual a alegria de ter um corpo glorificado? Saber que aquelas pessoas que amamos, que têm alguma dificuldade, algum problema de saúde, elas não terão mais aqueles problemas de saúde, e as veremos plenamente saudáveis e sãs conosco, e correremos desse novo lugar, novos céus e nova terra, nos alegrando com o Senhor e com a comunhão que teremos nessa eternidade com Cristo e com os irmãos que amamos. A Páscoa sela a esperança de que teremos uma nova pátria, a pátria celestial da qual nós fazemos parte. Nós podemos fechar os olhos?